Se você chegou até esse vídeo, é porque você deve ter algumas perguntas na sua cabeça como: como é que o useState funciona por baixo dos panos? Como é que eu defino uma variável utilizando const e o React consegue atualizar o valor dessa variável, sendo que const não deveria ser reatribuível? Se você tem essas dúvidas, fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como o useState funciona por baixo dos panos. Olá, eu sou o Fernando da Silk, seja muito bem-vindo ao canal Quero Ser Ninja, e hoje eu vou mostrar para você como funciona o useState, um hook do React, por debaixo dos panos. Bom, aqui eu criei uma pequena aplicação muito simples, que é basicamente um contador, bem padrão mesmo, utilizando o useState, que é o hook do React, certo? E essa aplicação ela tem dois botões, um botão de incrementar e um botão de decrementar, e um span que vai exibir o valor do contador. Sempre que a gente clica no botão de incrementar, ele adiciona 1 no valor do contador. Sempre que a gente clica no botão de decrementar, ele reduz 1 no valor do contador. Mas como é que isso funciona por debaixo dos panos? Vamos lá. Primeira coisa, vamos remover daqui o useState do React e vamos criar a nossa própria função useState. Essa função agora está sendo utilizada pelo nosso componente. Ao invés de utilizar o useState do React, nós vamos utilizar a nossa própria função, a nossa própria implementação do useState. Criando o useState, o que essa função faz? Né? Primeiro, ela recebe um estado inicial, nesse caso ela recebeu o valor 0, initial state, e ela deve retornar um array com dois valores. O primeiro vai ser o valor do estado atualizado, que esse componente deve receber, e o segundo, uma função de atualização desse valor de estado. Tá? Então eu vou retornar aqui um array. E o que eu vou fazer é criar aqui, fora da função, porque a gente precisa manter sempre as referências desses valores. Então imagina que essa implementação que eu estou fazendo aqui, o React tem internamente, tá? Eu vou criar aqui vou chamar de internal state e vou criar uma função chamada internal setState. E o que eu vou fazer é basicamente retornar esses dois valores aqui dentro do array. Então a primeira entrada desse array vai receber o internal state e a segunda vai receber o internal setState, certo? Então aqui eu vou ter o estado interno aqui do meu useState e aqui eu vou ter o internal setState. Se eu salvar aqui a aplicação, você pode ver que ele vai exibir o span aqui vazio e os botões de mais e menos não funcionam por um motivo lógico que a gente não tem a implementação ainda dessa função setCounter, que é esse internal state, certo? Então só para você ver que nós estamos renderizando essa função useState, vou colocar um console.log useState aqui para você conseguir visualizar o useState sendo renderizado quando esse componente renderizar. Então o componente renderizou, a função useState foi chamada, o console.log foi exibido no console. Ok até aqui? Então vamos lá. Sempre que eu clicar num botão, ele vai disparar essa função setCounter. O setCounter está vindo como o índice 1 do meu array, que é essa função internal setState, ou seja, ele vai disparar essa função aqui quando eu clicar no botão. Então se eu der um console.log aqui, internal setState. Tá? Quando eu cliquei aqui, veja que ele dispara o internal setState. Cliquei no menos, ele dispara também o setState. E ele dispara recebendo aqui um novo valor do estado. Então eu vou chamar de new state. Certo? Basicamente aqui ele recebe o new state e essa é a estrutura inicial do useState de como funciona por baixo dos panos no React. O que acontece aqui para ele fazer essa atualização? Né? Quando nós clicamos nesse botão, basicamente, ou melhor, primeiramente a gente precisa passar o estado inicial. Né? Quando o componente renderiza e a função useState é executada, a variável counter precisa receber o valor do estado inicial. Então nós vamos fazer o seguinte: quando o useState for chamado, eu vou dizer que o internal state, eu declarei ele como let para que a gente possa modificar ele, ele vai receber o initial state. Ele recebeu o estado inicial. E aqui a nossa aplicação recebeu o valor 0 aqui como estado inicial, que é o valor que foi passado. Se eu passasse aqui o valor, sei lá, 2, por exemplo, ou 1, ele vai exibir o valor 1 quando a nossa aplicação for carregada pela primeira vez, beleza? Então vou deixar o valor 0 ali, vou atualizar aqui a nossa aplicação. E o que a gente precisa fazer agora? A nossa implementação sempre que eu clicar no valor de setCounter, ele tem que atualizar o valor de counter. Como que ele faz essa atualização? Basicamente o React tem internamente, tá? De forma separada para cada componente de função, que nós utilizamos hooks
quando ele chama um useState, o React sabe que o useState está sendo chamado porque é uma função interna. Então, essa função é disparada e o React consegue manipular internamente isso para saber que essa função foi chamada no momento em que o componente app estava sendo renderizado. Então, ele sabe que o useState foi chamado exatamente para o componente app, beleza? Nesse momento o que acontece é que ele vai definir uma entrada num objeto específica lá para definir o valor desse estado, que está representando esse nosso internal state aqui, e uma entrada que vai representar a função de setCounter, que é esse nosso internal setState aqui. E aí a gente vai, sempre que o setCounter for disparado, nós vamos atualizar o valor desse counter com um novo valor passado aqui para essa função. Então o que a gente vai fazer é, aqui no internal setState, o que a gente vai fazer é internal state, ele vai receber sempre o new state. Então o estado interno vai receber o novo valor de estado. Agora o que a gente precisa fazer, sempre que a gente clica, beleza, ele está disparando o internal state, mas ainda não está atualizando. Por que ele não está atualizando, né? Será que ele não está mudando o valor de internal state, né? Se eu verificar aqui, por exemplo, dentro dessa função do useState, der um console.log aqui, ó, internal state, eu vou ver que o internal state começa com 0, porque ele está recebendo o valor inicial, e quando eu clico, ele mudou aqui para o valor de internal state, só que ele não renderizou novamente essa função useState, ou seja, né, ele não chamou de novo essa função. Como que a gente faz para chamar de novo essa função useState, só que dentro do componente app? Para a gente simular o que o React de fato faz por baixo dos panos sempre que nós clicamos no setCounter, o React executa novamente essa função, ele re-renderiza essa função, para que esses valores aqui sejam atualizados, o valor de counter, no caso, de estado do componente, seja atualizado, e o valor atualizado seja exibido na tela, né? Então o counter vai ser exibido na tela. Como é que a gente re-renderiza um componente? Nesse caso, nós não temos acesso diretamente ao mecanismo que o React faz para renderizar um componente, certo? Então o que a gente vai fazer é forçar uma renderização de toda a nossa aplicação. Como é que a gente faz isso? Primeiramente, vamos abrir o arquivo src index.js. Abrindo esse arquivo, o que a gente tem aqui é nada mais do que o React DOM Render, pegando toda a nossa aplicação e renderizando dentro desse nó do DOM, que seria a div com id root, certo? Essa div aqui com id root. Então toda a nossa aplicação está sendo renderizada dentro dessa div. O que a gente precisa fazer então é, sempre que aquele botão for clicado, a gente tem que executar novamente esse código para que a nossa aplicação re-renderize, né? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar uma função render, porque se eu chamar uma função, ele executa de novo o código de uma função, concorda? Eu criei a função aqui e veja que a primeira vez que renderizou, ele não mostrou nada na tela. Por quê? Porque como o código está dentro de uma função, eu preciso executar essa função. Então vou executar ela uma vez e aí o nosso código foi exibido. E agora para eu executar ela lá de um outro componente, eu vou pendurar na window para que eu consiga acessar essa função de forma global, tá? Agora eu vou voltar lá para o nosso componente app e agora, quando a gente atualizar o estado, quando eu fizer a atualização do estado, eu vou basicamente renderizar toda a nossa aplicação e vou dizer que o window.render vai ser disparado, ou seja, ele vai renderizar toda a nossa aplicação e deve trazer o valor atualizado aqui para o nosso componente counter. Atualizei aqui a nossa aplicação, então veja, ele disparou o useState a primeira vez, então disparou o useState do nosso hook e disparou esse console.log aqui do internal state que recebeu o estado inicial. Quando eu clicar no mais, olha o que vai acontecer, ele disparou o internal state, ele disparou essa função aqui, exibiu o log internal setState, executou novamente o useState, porque ele renderizou novamente a nossa aplicação, então o useState foi chamado de novo, certo? Ou seja, todo o código dele foi re-renderizado. E aqui no useState, o que aconteceu? Ele setou para o internal state o initial state de novo, e aí o nosso initial state nunca vai mudar. Então o React ele tem internamente dentro dele como saber quando um componente renderizou a primeira vez ou não. Nós não temos como saber diretamente, mas nós vamos fazer uma técnica aqui para a gente descobrir quando o componente foi renderizado pela primeira vez ou não, tá? Eu vou criar aqui no corpo aqui do nosso componente, ou seja, ele vai renderizar uma vez só, eu vou criar uma variável chamada firstRender igual a false, tá? E quando ele renderizar a primeira vez, eu vou definir essa variável como true. Aqui dentro do useState que eu vou fazer, eu vou verificar se o firstRender é igual a false. Se o firstRender for igual a false, eu vou dizer que o firstRender vai receber true. E aí eu vou definir o estado inicial dentro do meu if. Ou seja, se ele não for firstRender, né? Se ele já tiver passado do firstRender, então ele não vai definir o estado inicial de novo,
certo? O que vai acontecer se a gente fizer isso? Quando eu clicar no botão agora, veja que o nosso useState funciona do jeito que a gente espera. Tá? Tanto o botão de mais como o botão de menos, porque é exatamente isso que o React faz por debaixo dos panos. Basicamente ele cria, ele tem uma forma de saber como é que funciona o first render, né? Quando aconteceu o first render de um componente, quando o componente foi renderizado pela primeira vez, e aí quando esse componente foi renderizado, ele cria um estado inicial para esse componente, porque esse componente chamou o useState, então o React tem como saber internamente como ele foi chamado, e aí chamando o useState, ele diz que o useState foi chamado para o componente app, então ele consegue ter uma referência disso, porque no momento em que ele está criando o componente app e executando essa função, é que ele consegue ter essa informação, e aí ele faz todo o processo, verificando se é o primeiro render, ele define como estado inicial, porque se não for o primeiro render, ele tem que ignorar esse valor aqui e mandar o valor atualizado dessa variável. Então é basicamente assim que funciona a atualização de estado utilizando hooks dentro do React. E se você tiver qualquer sugestão de novos conteúdos aqui para o canal, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você achou desse vídeo, o que você achou desse conteúdo, se você sabia como isso funcionava e o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Bom, se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles saberem também como funciona o useState por baixo dos panos e não se esqueça de se inscrever no canal clicando no sininho para que você receba todas as notificações sempre que um novo vídeo for lançado aqui, beleza? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.